Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje eu preparei um conteúdo bem especial para poder compartilhar com você. Eu tenho recebido alguns questionamentos por parte de alguns investidores e eu acredito que vale a pena fazer um vídeo sobre esse tema para que a gente possa aprender juntos, né? Bom, o primeiro questionamento que eu recebi recentemente foi como ganhar com a bolsa em queda, já que o mercado vem caindo de uma forma bem acentuada. Eu fiz um vídeo sobre isso e vou deixar ele aqui embaixo, o link desse vídeo na descrição se você ainda não assistiu. Agora, uma outra pergunta que eu recebi foi o seguinte: eu não quero ganhar com a queda do mercado, mas eu quero tentar comprar ações com preços descontados, né? Em teoria subavaliados de acordo com a avaliação de cada investidor. Só que o grande problema é que eu não tenho dinheiro mais para investir, porque eu já estou todo aplicado. Então eu já tenho uma carteira de investimento, eu não tenho mais capital de oportunidade para comprar ações a preços, em teoria, né, na avaliação de cada um, subavaliados. Existe alguma alternativa para que eu possa executar esse tipo de operação? Sim, existe, e eu vou apresentar ela hoje nesse vídeo para você. No mercado financeiro, existem várias formas para que o investidor possa começar a investir. Uma delas é comprar ações sem ter dinheiro disponível em conta. É o que a gente chama de compra a prazo. O pessoal dá o nome de mercado a termo. Eu vou mostrar para você no detalhe como funciona essa operação. Essa é uma operação relativamente polêmica, mas que é muito simples, né? Algumas pessoas dizem que traz um risco muito elevado, outras não. O meu objetivo aqui não é recomendar que você faça essa operação, mas sim compartilhar com você esse tipo de operação para que você possa fazer uma autoavaliação e determinar se existe um risco elevado nesse tipo de operação ou não. O meu objetivo é propor para você conhecimento para que você possa refletir, para que a gente possa aprender juntos. Bom, como eu mencionei para vocês, pessoal, é possível sim investir em ações sem ter dinheiro na conta, mediante uma compra a prazo, e o nome dessa estratégia é operação a termo. Basicamente, no mercado financeiro, você tem o mercado à vista, que é quando você compra as ações e se compromete a pagar de forma imediata. Na verdade, não é imediata porque a liquidação financeira ocorre em D+2, ou seja, 2 dias depois que você comprou essas ações. E você tem o mercado a prazo, ou mercado a termo, quando você compra as ações e vai pagar numa data futura, superior à data de liquidação do mercado à vista, que é 2 dias depois. Então, normalmente no mercado a termo, ou mercado a prazo, você vai pagar essas ações no prazo de 15 dias para lá, né? Então, acima de 15 dias. Seria basicamente isso. Claro, a gente vê que precisa de uma garantia, como eu mencionei, e essa garantia pode ser uma parte em dinheiro, pode ser ações, pode ser renda fixa como títulos privados ou títulos públicos. E claro, a gente vai pagar uns juros, né? Porque a gente está pegando um empréstimo para comprar essas ações e pagar essas ações numa data futura que a gente vai definir. Para ficar mais prático, vamos fazer o seguinte, vamos entrar lá no Home Broker para a gente entender como funciona a questão da taxa e a questão dos vencimentos desses contratos a termo. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou entrar aqui no Home Broker e vou clicar nesse ícone de operação a termo, né, que é uma sacolinha com um cifrão aqui no meu caso. Então eu clico aqui, vou colocar um código de um papel, nesse exemplo eu estou utilizando o Petrobras, mas isso aqui não é uma recomendação. Eu utilizo o Petrobras porque é um ativo bem conhecido, né, como exemplo. E aqui nesse caso já aparece para a gente os dias, né, que eu posso montar essa operação, a quantidade de dias. Então, por exemplo, para 18 dias, se eu montasse uma operação para 18 dias, eu teria data de vencimento e teria uma taxa adicional no papel somada ao valor à vista de 0,29%. Isso faria com que o papel estivesse sendo negociado a 17,12, mas eu pagaria 17,16 no mercado a prazo, porque eu vou pagar essa operação nessa data de vencimento. Aqui a gente vai perceber dois fatores. Primeiro, quanto maior é o prazo desse contrato, desse pagamento a prazo, maior é os juros que eu vou pagar. E segundo, como esse juros está associado à taxa Selic, quanto menor for a taxa Selic, menor vai ser os juros que eu vou pagar durante aquele período. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então aqui a gente consegue ver que quanto mais extenso o prazo, 180 dias, eu pagaria 2,42% sobre o valor do papel. Então, o papel sendo negociado no mercado à vista a 17,12, eu pagaria 17,53 para arcar com esse compromisso na data de vencimento desse contrato, que seria daqui 180 dias. Bom, entendido isso, vamos voltar lá para a apresentação
para a gente dar continuidade. Vamos entender quais são as vantagens. Primeira vantagem é comprar as ações sem ter o recurso disponível no momento, né? Então, essa é uma vantagem. Uma outra vantagem que eu tenho é travar o preço do papel. Então, por exemplo, se Petrobras está sendo negociada a R$ 17,12 e eu quiser comprar a termo essa operação, eu vou pagar uns juros, mas eu travo aquele preço ali. Então, de repente, se eu estou acreditando que o mercado vai subir nos próximos 30, 60, 180 dias, eu consigo comprar esse papel e travar um preço. Porque se eu só tiver o dinheiro no futuro, eu só conseguir comprar no mercado à vista, de repente eu vou ter que comprar esse papel já bem valorizado. Então, eu consigo fazer um travamento do preço do papel fazendo uma operação a termo. Uma outra vantagem que eu tenho é fazer uma operação que o pessoal costuma chamar de operação caixa, que nada mais é que vender o ativo no mercado à vista e comprar a termo. Nesse exemplo, vamos pegar uma hipótese que o investidor tem lá uma carteira de ações e ele não quer se desfazer dessas ações, mas ele precisa de um capital emergencial para suprir uma necessidade dele. Então o que ele faz? Ele vende as ações no mercado à vista, as ações que ele tem, e compra essas ações no mercado a termo. O que ele vendeu no mercado à vista vai entrar para ele vai receber esse dinheiro e ele utiliza para resolver essa questão emergencial. E ele se mantém posicionado nessas ações, porque ele está acreditando que essas ações vai se valorizar no longo prazo, no mercado a termo. Claro que para isso ele pagou uns juros ali, mas esse juros vai ser muito menor do que se ele pegasse, por exemplo, um empréstimo pessoal. Então essa é uma alternativa que o investidor tem também. Uma outra vantagem que o investidor tem é de operar alavancado. Eu coloquei uma bandeirinha vermelha aqui porque pode ser uma vantagem e pode ser uma desvantagem. Operar alavancado a gente vai ver que é você operar um volume financeiro maior do que o patrimônio que você tem na corretora. E a gente já vai entender quais são os riscos nesse tipo de operação. Eu vou simular através de uma planilha para você entender exatamente como funciona isso. Bom, entendido as vantagens, a gente precisa agora compreender quais são as desvantagens. Primeira desvantagem, o custo adicional para montar a operação. Como a gente viu, você paga uma taxa de juros, que é a taxa de uma contraparte financiar essa compra de ações para você. E uma outra desvantagem é que você não tem a isenção de imposto de renda sobre ganho de capital nessa operação. Quando você monta uma operação no mercado à vista, né, você comprou as ações e teve um ganho de capital, se você vender aquelas ações até o limite de 20 mil no mês, você está isento de imposto de renda. Agora, se for uma operação no mercado a prazo, nesse caso você não tem essa isenção. Houve ganho de capital, você vai ser tributado em 15% e você vai ter que pagar esse DARF nessa operação. Bom, partindo para os principais riscos, a gente tem alguns e eu vou mencionar aqui para você. O primeiro risco que a gente tem é o risco de mercado, que além de ser um risco que está associado também no mercado à vista, você tem um risco adicional no mercado a prazo porque você precisa manter as margens de garantia. Então, por exemplo, se você comprar uma ação com seu dinheiro, você pode vender essa ação a qualquer momento. Então você comprou lá 100 mil reais de uma determinada ação. Se o mercado cair para 50 mil, né, se você tiver uma perda de 50%, você pode manter essas ações na carteira, porque você comprou com o seu dinheiro. Agora, se for no mercado a prazo, você comprou com dinheiro emprestado, é um financiamento. Nesse caso, você vai ter que manter garantias. Se o mercado cair, eventualmente você vai ter que liquidar a tua posição, ou até mesmo a corretora pode fazer isso de forma compulsória, que ela não vai assumir esse risco para você. Vamos dar uma olhada como funciona. Bom, pessoal, aqui nessa planilha a gente vai conseguir avaliar quais são os riscos e o potencial de retorno nessa operação, fazendo algumas simulações. Nesse quadro branco a gente vai avaliar, por exemplo, qual que é a garantia que esse investidor tem para montar esse tipo de operação. Seja uma operação a termo, seja uma operação de venda alugada, seja uma operação com opções ou até mesmo uma operação de day trade. Vamos pegar como exemplo um investidor que tem 100 mil reais de patrimônio. Porém, esse 100 mil de patrimônio ele sofre um deságio porque ele não serve o valor total como garantia. Porque tem alguns ativos que não servem, né, para você alocar como garantia. Por exemplo, fundos de investimento não servem como garantia e outros ativos, né, incluindo algumas ações. Outras ações que são mais conhecidas sofrem um deságio, né? Então a gente vai acreditar que nessa carteira, hipoteticamente, esse investidor tem 100 mil de patrimônio, mas como ele tem um deságio da carteira por ter uma carteira diversificada, automaticamente, desses 100 mil, somente 75 mil reais é passível de garantia. Então esse é o valor que ele tem para fazer uma operação eventualmente a termo. Vamos imaginar em hipótese que ele queira comprar as ações de Petrobras, 1000 ações no mercado a prazo. E aqui eu estou colocando uma cotação de 20 reais só para facilitar o nosso entendimento. Então nessa situação ele comprou 1000 ações no mercado a termo e pagou 20 reais por essas ações. Isso já está incluído a taxa de carregamento, né? Que é os juros que ele paga por se comprometer a pagar isso no futuro, a prazo.
Nesse exemplo, ele está operando um volume financeiro de 20 mil reais. Vamos analisar aqui quanto que isso representa do patrimônio que ele tem. Representa 20%. Significa dizer que ele está alavancado em 20%. Ele tem 100 mil de patrimônio, está utilizando parte da sua garantia e ele está operando 20 mil reais num valor a prazo. Nesse caso, ele está operando 120 mil reais nesse momento. Perceba que aqui tem um deságio, né? Então significa o seguinte, esse deságio é um multiplicador para que você consiga identificar qual que é a margem de garantia necessária para essa operação. Então eu vou pegar 25%, que é o deságio, desse volume financeiro. Nesse caso, a margem de garantia para essa operação é de 5 mil reais. Está aqui. Pessoal, antes que alguém me pergunte onde encontrar o deságio da ação, antigamente a gente tinha acesso no site da Bolsa. Eu procurei agora recentemente e não encontrei. Mas como eu sou assessor, eu acabo recebendo essa informação da corretora. Mas se alguém souber onde encontrar essa informação pública, né, para a gente poder encontrar o deságio dessas ações, coloca aqui no comentário, né, nos comentários, até porque a gente precisa saber qual que é esse deságio para poder fazer o cálculo de margem de garantia exigida para montar essa operação. Então, isso me ajudaria e também ajudaria outras pessoas que eventualmente têm essa dúvida e gostaria de obter essa informação, tá bom? Então, se você souber, coloca aqui nos comentários. Ele tem essa garantia? Sim, ele tem um passível de garantia de 75 mil. Então, utilizando esses 5 mil, sobraria ainda 70 mil reais para ele como garantia. Tranquilo, basicamente seria isso. Pessoal, é importante destacar o seguinte, garantia é o que você tem para montar a operação e margem de garantia é o que você precisa para montar essa operação. Agora vamos imaginar a hipótese de uma queda do papel, ele saiu lá de 20 reais e caiu para 19. Perceba que ocorre uma desvalorização nessa posição de 5%. Isso faz com que ele tenha um saldo negativo de R$1.000 aqui, provisionado, porque ele não vendeu ainda. Nesse exemplo, o impacto na carteira dele é de 1%. Significa que ele está perdendo R$1.000 do patrimônio que ele colocou aqui, que no caso é 100 mil. Beleza, até aí tudo bem. Perceba o seguinte, né? Se ele estiver operando com uma alavancagem responsável, para que ele tenha uma perda significativa, esse papel precisaria, por exemplo, cair 50%. Então, se o papel cai 50%, ele tem um impacto na carteira dele de 10%. E se o papel zerar, que seria o pior cenário, ele teria um impacto de 20% na carteira. Claro, seria uma desvalorização bem acentuada, mas não faria com que ele quebrasse o portfólio. Agora, imagina a seguinte situação. Imagina que o investidor, ele acredita que o ativo vai subir e, de repente, ele faz uma compra a termo de 1.000 ações aqui. Só que ele observa que só foi consumido 5 mil reais de margem de garantia. E ele percebe que tem 70 mil disponível ainda. Ele está convicto na alta do papel e ele resolve aumentar a sua posição. Então ele aumenta a posição e compra 5 mil ações de Petrobras. Friso novamente que isso aqui não é uma recomendação, é só um conteúdo educacional. Eu estou colocando isso aqui como exemplo. Nesse caso, perceba que o volume financeiro que ele está operando é de 100 mil. Significa que ele está operando 100% a mais em relação ao patrimônio que ele tem. Ele tem 100 mil, está operando 200 mil reais. E a margem de garantia necessária é de 25 mil. Perceba que ele ainda tem um saldo disponível como garantia bem significativo, né? Ele teria 50 mil aqui de saldo disponível. Até aí tudo bem. Agora perceba o impacto que isso vai ocasionar na carteira dele. Se o papel cair para R$19, ele perde 5%. Isso impacta na carteira global dele também 5%. Nesse caso, ele está tendo um prejuízo aqui de 5 mil reais sobre os 100 mil que ele tem de patrimônio. Só que nesse momento, perceba que o portfólio dele está desvalorizado, né? Tem um provisionado aqui de menos 5 mil. Logo, o risco global da carteira agora estava associado a 100 mil reais, agora passa a estar associado a 95 mil. Então perceba que o disponível de garantia dele diminuiu, não é 50 mil, e sim 46.250. Até aí tudo bem. Agora, imagine a seguinte situação, né? O investidor observa isso e pensa da seguinte maneira, poxa, estou bem convicto que o mercado vai subir e eu ainda tenho bastante garantia aqui disponível. Então vou aumentar a minha posição. Então ele vai lá e aumenta a posição. Ele compra 10 mil ações para pagamento a prazo. Primeiro a gente vai conseguir ver que a margem de garantia dele é suficiente, né? Ele está utilizando 50 mil de margem de garantia e ainda tem disponível 25 mil. Só que o problema agora é que ele está operando 300 mil reais, mas ele só tem 100 mil na corretora. Ou seja, ele tem uma alavancagem de 200%. Nesse caso, o que pode acontecer? De repente, se o papel cair para R$19, essa posição se desvaloriza 5%, mas o impacto na carteira dele é de 10%.
Só que tem mais um detalhe, esse deságio que acontece na carteira, ele está muito associado à volatilidade do mercado. Se o mercado fica mais volátil, mais nervoso, o deságio aumenta. Aumenta o deságio da carteira e também o deságio do papel que ele tem comprado a termo. Nesse caso, vamos imaginar que o deságio subiu para 35% da carteira. E o deságio do papel também subiu para 35%. Perceba que nesse caso, esse investidor já ficou desenquadrado, porque a garantia que ele tem disponível já ficou negativa. Essa é a garantia. Perceba que ele tem um provisionado de menos 10%. Nesse caso, 90 mil reais, ele tinha 100 mil como patrimônio, mas agora ele só tem 90 mil. E nesse caso, a garantia que ele tem disponível nesse momento não é mais suficiente. Então ele vai ser enquadrado pela corretora. E aí tem duas possibilidades. Ou ele liquida parte das ações, ou ele aporta recursos. Nesse exemplo, ele precisaria aportar R$ 11.500. Mas vamos imaginar que ele não tem esse valor. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer um ajuste da posição. Ele precisa vender 605 ações ali. Então ele vai lá e vende 700, né? Porque a gente está trabalhando no mercado padrão, múltiplos de 100. Perceba que ele voltou para a posição dele, está enquadrado, pode continuar operando, né, com essa posição, mas nesse momento ele não tem mais 10 mil ações, que seria a posição inicial dele. Nesse momento ele tem 9.300. Só que tem um detalhe. Perceba que o disponível de garantia dele aqui está no limite. Se o papel cair um pouco mais, ele volta a ficar desenquadrado. E aqui tem um ponto importante, né? No exemplo que eu estou passando para você agora, a gente está imaginando que o patrimônio do investidor é um patrimônio estático. Ou seja, que ele está aplicado num produto que não sofre volatilidade. Por exemplo, Tesouro Selic, um CDB que não sofre aquela variação. Agora, na hipótese dele ter uma carteira diversificada e que essa carteira contenha títulos de renda variável, o que pode acontecer? Ele tem uma posição a termo alavancada que está se desvalorizando porque o mercado está caindo, só que a posição patrimônio dele também está se desvalorizando por conta dessa composição em renda variável. Isso vai fazer com que ele diminua o patrimônio que tem na corretora, consequentemente diminua a disponibilidade de garantia e, como consequência, ele vai ter uma chamada de margem ainda maior do que essa que eu estou mostrando para vocês como exemplo. E aí isso vira uma bola de neve. Esse é o grande problema de operar alavancado. Imagina o seguinte, o papel caiu para 18,50. Novamente ele está desenquadrado e a corretora vai chamar margem. Nesse exemplo, ou ele aloca 1.800 ou ele vende mais 100 ações. Beleza, só que o portfólio dele aqui já está tendo uma desvalorização de 15%. Como ele tinha feito um ajuste de 700, ele vai ter que readequar o risco dele. Então ele vai ter que vender mais 100. Ele vende mais 100. Só que novamente o disponível como garantia está no limite. Se o papel cai mais, o papel caiu para R$17, por exemplo, ele vai ser chamado margem novamente. E aí ele vai ter que ou vender as ações ou aportar mais R$10.900 para voltar no limite da margem de garantia que ele tem. Então nesse exemplo ele precisaria vender mais 700 ações para fazer o ajuste. Ele já tinha feito 800, vai vender mais 700, fica com 1.500. Aí ele se readequa ao risco novamente. O problema é que ele sempre vai ficar no limite. Então, nesse caso, perceba que ele já está perdendo aqui 30% do portfólio. E se isso permanecer, ele vai quebrar sua conta. Então, esse é o ponto que está associado ao risco dessa operação, pessoal. O risco, muitas das vezes, ele não está associado ao mercado que você opera, nem ao instrumento que você opera, mas sim, o risco está associado ao teu grau de conhecimento. Esse é o ponto importante. Eu vou até fazer uma analogia aqui para você. Imagina o seguinte. Viajar de avião tem um risco baixo. Se eu não me engano, o avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. Só perde para o elevador. Agora, se você me colocar como piloto do avião, o risco vai ser altíssimo. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento para pilotar um avião. É a mesma coisa. Uma operação a termo, ela pode ser muito arriscada ou não. Depende de quem está operando esse mercado. Basicamente é isso, né? Então esse é o ponto importante. Eu quis trazer essa operação aqui para vocês entenderem os riscos dessa operação, entender qual que é o potencial de retorno e quando isso pode ser utilizado com responsabilidade. Esse é o ponto. Vamos voltar aqui para a apresentação para a gente poder analisar alguns pontos. Como se dá o encerramento dessas operações? Basicamente tem 4 alternativas. Primeiro, você zera a operação. Seria vender as ações. De repente você tem um ganho de capital, você solicita a liquidação do termo, né? Então você comprou as ações a termo, liquida as ações, liquida o termo. Pede a liquidação do termo, ok. A segunda possibilidade é zerar o termo de forma antecipada e aí ocorre um débito na sua conta, né? Então você vai, solicita o encerramento do termo, vai debitar um valor na sua conta, você vai pagar e essas ações passam a ser
suas, né, nesse momento. Normalmente essa estratégia não é muito utilizada, porque como você comprou uma taxa de juros e essa taxa não é prorata, mesmo que você antecipe a liquidação dessa operação, você vai pagar a taxa cheia. Então vamos pegar um exemplo, você contratou lá 2,42 para 180 dias. Se você liquidar essa operação em 100 dias, você vai pagar os mesmos 2,42. Então não é uma taxa prorata. Por isso que normalmente esse contrato a termo não costuma ser liquidado de forma antecipada. Uma outra alternativa de liquidação é o vencimento do prazo. Venceu o prazo do contrato, você vai depositar o valor e as ações passarão a ser suas. Uma outra possibilidade é a rolagem, que nada mais é que zerar a operação e abrir uma nova operação. Então você solicita para a corretora que você quer fazer uma rolagem, escolhe uma nova data, a corretora vai encerrar esse contrato a termo e aí você vai ter um crédito ou débito na sua conta. Se você comprou a termo a 20 e o mercado subiu para 21, a corretora encerra esse termo, você recebe esse crédito, menos os custos, né? Essa diferença positiva. Se for negativa, vai ocorrer um débito na sua conta. E você faz uma nova operação a termo, né? Uma nova compra a prazo, numa data especificada e, claro, com uma taxa diferente do que você havia contratado anteriormente, né? Pode ser diferente, mas pode ser igual também. Vai depender do prazo dessa operação. Bom, quais são os custos envolvidos nessa operação? Basicamente, você tem o custo de corretagem. E aí você depende de corretora para corretora, você pode ter custo zero, você pode ter o custo fixo e você pode ter o custo de tabela Bovespa, que é um percentual sobre o volume financeiro negociado. Os custos de bolsa, né, que normalmente a gente costuma chamar de emolumentos. E aqui tem um ponto importante, né? Normalmente, mesmo que você consiga comprar pelo home broker, essa operação a termo, normalmente o fechamento dessa operação é feito via mesa de operações. E nesse caso você acaba tendo uma corretagem tabela Bovespa, que dependendo do valor, pode ser 0,5% mais 25 e 21 sobre o volume financeiro negociado. Então você precisa prestar atenção também nesse custo operacional para você não ser prejudicado. Claro, se você tem um lucro nessa operação, você pode eventualmente depois, num ganho de capital, deduzir isso do custo de pagamento de imposto que você teria. Seria uma possibilidade também. Bom, para fechar, o que eu acho dessa estratégia, né? Bom, primeiro eu acho que existem basicamente 3 cenários para a gente poder avaliar. O primeiro cenário, que eu considero o cenário seria interessante, é aquela pessoa que tem interesse em adquirir o papel e efetuar o pagamento a prazo. Então, nesse caso, vamos imaginar a hipótese que, de repente, eu acredito que um papel que está sendo negociado a R$20 ele está num preço atrativo, mas que eu não tenho esse dinheiro disponível. Eu faço uma operação a termo, uma compra a prazo, e garanto esse preço que eu acabei de pagar aqui, que é o preço do mercado à vista, somado a essa taxa de juros por conta de um pagamento a prazo. Então, eu consigo travar essa operação e, eventualmente, me beneficiar de uma alta que esse ativo possa ter no momento que eu vou ter o dinheiro para pagar essa operação. Então é uma possibilidade. A segunda possibilidade é para quem precisa de liquidez, né, e deseja se manter posicionado. Eu já mencionei isso para vocês. Então de repente eu preciso de um capital emergencial, quero me manter posicionado nas ações, eu liquido ela no mercado à vista e compro a termo. Então eu recebo esse dinheiro, resolvo essa questão emergencial e me mantenho posicionado no papel. Bom, o terceiro cenário seria o investidor eventualmente querer alavancar a sua posição. E aqui, vale frisar que essa alavancagem pode ser feita, mas deve ser feita com responsabilidade. Eu bati muito na tecla do risco operacional dessa operação, porque se você opera muito alavancado, eventualmente você vai ficar sem margem de garantia para cobrir, e aí você pode colocar todo o teu patrimônio em risco. E esse não é o objetivo. O objetivo é investir de forma inteligente, administrando os riscos. Então, eventualmente, se você souber utilizar a alavancagem, ela pode ser adotada em uma estratégia de investimento. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal. Eu também queria saber qual que é a sua opinião em relação a esse tipo de operação. Será que de fato essa operação é tão arriscada assim? Ou será que o risco está associado a quem faz a operação? Coloca aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!